E se um experimento fizesse você enxergar o que existe nas frações de segundos em que a gente pisca, e uma criatura interdimensional começasse a te caçar justamente nesses apagões? Você acha que conseguiria sobreviver? Eu acho que não. Mas deixar o like e se inscrever no canal aumentariam as suas chances. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Dra. Cassie tentando sobreviver a uma criatura extremamente poderosa. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e te mostrar por que você não sobreviveria a criatura de outra dimensão em Nunca Pisque. Essa garota está prestes a descobrir que nos milésimos em que piscamos, algo extremamente perturbador acontece. Mas enquanto ela ainda não tem essa informação, a Dra. Cassie acaba tendo um pesadelo durante a noite, em que caminha sobre um mar de corpos, com tripas por todos os lados, seguindo a voz do Frank, que é a chama das trevas. Aí ela acorda atrasada para uma palestra e corre para o Instituto Collingwood, que tem como objetivo capturar imagens das coisas que se escondem além do véu visível à humanidade. Lá o Dr. Conrad explica que piscar é um ato programado pelo cérebro, e um reflexo necessário para lubrificar e proteger os olhos. Porém, ele também revela que piscamos cerca de 10 vezes por minuto, e ficamos de olhos fechados por 0,3 segundos. Isso representa aproximadamente 3 minutos por hora, e 48 minutos em um dia comum de 16 horas acordados. Para eles, no entanto, esse tempo de escuridão vai além da razão biológica, porque pesquisas recentes indicam que pouco antes de piscarmos, o cérebro começa a acessar informações de até 11 dimensões diferentes. Mas ao piscar, o cérebro reseta, fazendo com que deixemos de ver algo que se esconde na escuridão. E é exatamente isso que essa pesquisa planeja descobrir, o que exatamente não estamos vendo quando piscamos. Então a Cassie sobe no palco e dá uma dica super útil, contando pra todos sobre o chat LLM, que pra quem infelizmente ainda não conhece, é uma das inteligências artificiais mais avançadas da atualidade, o que é ótimo para as pessoas que trabalham em áreas criativas ou estão estudando, pois o chat LLM ainda te permite escolher e alternar entre as IAs mais avançadas disponíveis no momento, como o ChatGPT-5, o Claude, o Gemini, o Grok 4 e muito mais. E graças a essa variedade de LLMs, o chat LLM também pode analisar arquivos em PDF, transcrever vozes, resumir textos, sejam eles acadêmicos ou não, e além de também ter a capacidade de fazer uma análise profunda de dados, interpretar e gerar imagens de vídeos de diferentes estilos, e até mesmo deixar os textos mais humanizados, que é extremamente útil para os estudantes, assim como a Cassie, que a alguma hora com certeza vai acabar precisando de uma ajudinha para burlar os detectores de IA, deixando seus textos com uma cara menos robótica, algo que pode ser feito facilmente com o chat LLM. E o melhor de tudo é que você não precisa pagar uma fortuna em dezenas de assinaturas espalhadas por várias ferramentas, pois com o chat LLM você tem praticamente tudo em um só lugar, e por um preço bem mais em conta, já que são apenas $10 por mês. Então não perca tempo, clique no link da descrição ou do comentário fixado, e aproveite as melhores IAs do mercado com o chat LLM. Depois de contar para todos sobre o chat LLM, a Dra. Cassie explica que recrutaram pessoas para realizarem alguns testes com um capacete especial, capaz de captar o que acontece no exato momento em que alguém pisca, e que em breve, todos ali fariam parte do experimento. Com isso, a apresentação chega ao fim, e o Paulo vai cumprimentar a sua irmã, revelando que ele seria um dos voluntários nos testes. Isso deixa a Cassie muito feliz, já que fazia muito tempo que ela não viu o irmão. Porém, antes que os dois possam conversar melhor, ela recebe um chamado do trabalho, e precisa sair correndo, mesmo com o Paulo tentando avisá-la sobre uma anomalia que havia aparecido em um dos seus vídeos. Então a Cassie vai até a sala onde seu amigo Edward estava trabalhando, para analisar a ficha de um paciente que é muito importante para eles, o Frank. Só que algo deixa os dois confusos, porque não havia qualquer indício de lesão cerebral, ou de algo que justificasse o estado quase vegetativo do rapaz. Incomodada com isso, ela decide visitar o Frank, e descobrimos que ele era, na verdade, o namorado da Cassie, que aparentemente enlouqueceu após passar pelos experimentos para ver o que aparece quando alguém está prestes a piscar. Nesse momento, a Trista surge pedindo alguns exames do Frank, e ao perceber que a amiga está muito triste, ela tenta consolá-la, dizendo que também sente falta do Frank, mas obviamente isso não ajuda muito. Mais tarde, a Cassie decide revisar os vídeos, e encontra tal anomalia que o seu irmão havia mencionado, que era nada menos que a imagem de uma criatura estranha, surgindo pouco antes da cobaia do teste piscar, e assustada com isso, ela envia essa imagem para o Edward analisar. Bom, para começar é importante entender algumas coisas para o vídeo fazer sentido. Primeiro, eles falaram sobre o nosso cérebro conseguir acessar informações em 11 dimensões, e as pessoas que entendem um pouco de física devem ter ficado confusas, afinal as que conhecemos e são comprovadas pela ciência são apenas 4: altura, largura, profundidade e tempo. Só que algumas teorias, como a teoria das cordas, que é muito famosa no ramo da ciência, propõem que na verdade são 10, sendo 9 delas espaciais e uma temporal. Já a teoria M é uma extensão que trabalha com 11 dimensões, 10 espaciais mais uma temporal, e tenta unificar as versões da teoria das cordas. Não é um consenso científico, mas o filme usa essa ideia como um gatilho, com o cérebro acessando informações além do que a gente enxerga. Agora falando de piscar, esse simples ato, por incrível que pareça, é muito importante para a manutenção da nossa visão, já que quando piscamos, as pálpebras revestem os olhos com uma fina camada de lágrimas, deixando-os hidratados.
lados, além de remover poeiras e micro-organismos. Fora que isso ainda serve para distribuir nutrientes para as córneas que não têm vasos sanguíneos, além de proteger contra a luz e ameaças externas. Afinal, você já viu que quando vem algo na direção do seu rosto, o primeiro reflexo que acontece é você fechar os olhos? Pois é. Então vamos imaginar que esses monstros que se escondem quando piscamos sejam reais, e que a única forma de evitá-los é parando de piscar. Para começar, isso seria impossível, a não ser que você queira perder a visão do jeito mais doloroso e agoniante possível, porque se você ficar sem piscar, os seus olhos secariam rapidamente, causando desconforto, visão borrada e sensação de areia nos olhos. Como se isso já não fosse desconfortável o suficiente, ainda tem o fato de que a córnea precisa de hidratação constante. Sem isso, ela pode ficar opaca, machucada ou até desenvolver úlceras, que são pequenas feridas dolorosas que podem levar à perda da visão. Fora que a ausência de piscar ainda aumenta a sensibilidade à luz, provocando dores e desconforto constante. E sem a limpeza da sujeira e micro-organismos que eu comentei antes, o acúmulo da sujeira e germes aumentaria, favorecendo infecções como conjuntivite ou ceratite. E nem adianta falar que vai forçar para ficar com os olhos abertos. Além da dor, o seu corpo aciona reflexos automáticos que fecham o olho e lacrimejam para te proteger. E para piorar, mesmo com os olhos abertos, o cérebro sofre apagões de milissegundos durante micromovimentos rápidos, a chamada supressão sacádica. Ou seja, existem brechas perceptíveis e inevitáveis, e quando o cansaço bate, ainda tem o microsono, que são apagões de 1 a 3 segundos em que você parece acordado, mas não processa nada. Então evitar essas criaturas seria impensável, porque no fim das contas, isso te traria muitos problemas. O ideal mesmo seria nunca fazer parte desse experimento, para realmente ter uma chance de sobreviver aos monstros. Enquanto a Cassie descansava, vemos que no laboratório, algo bizarro estava acontecendo, já que o Frank parecia estar tendo um surto, e como se isso já não fosse problemático, um dos pacientes ainda arranca os próprios olhos para não poder mais piscar. Por isso, na manhã seguinte, a doutora Cassie vai até os seus funcionários para contar que uma das cobaias do teste tinha batido as botas na noite passada, e por preocupação que algo semelhante acontecesse com o Frank, a mulher pede para a Stacy fazer alguns exames para checar se o cara estava bem. Mas quando a jovem pergunta se não deveriam falar com o Conrad antes, a Cassie dá uma patada na garota, já que ela era a segunda no comando da pesquisa, mostrando que elas não se davam muito bem. Nesse momento, o Conrad aparece pedindo para falar com a Cassie a sós, e diz que queria ser informado de qualquer coisa que fossem fazer com o Frank, pois apesar dos dois terem uma relação muito íntima, o Conrad também era amigo dele, e aí se sentindo mal por não ter falado disso antes, a doutora conta que o Frank tinha feito vários desenhos bizarros, depois que o doutor começou um novo tratamento com o cara, e por isso o homem pede para ver esses desenhos o mais rápido possível, pois do jeito que as coisas estão evoluindo, logo o Frank estaria vendo monstros. Em paralelo, a Stacy começa a fazer os testes e exames do Frank, porém, quando estavam pensando que o cara não iria responder, o Frank simplesmente começa a debater e gritar como se estivesse em uma espécie de convulsão. Só que quando a Stacy vai se aproximar para analisar os olhos dele, que já estavam bem deteriorados, pois o homem se recusava a piscar, ela vê uma criatura se movendo pelo reflexo do olho e manda chamar a Cassie imediatamente. Quando a doutora chega, ela ordena que cedem ao paciente e pede que a Stacy arrume os desenhos que tinha derrubado no susto, mas quando todos saem da sala, a garota vê que no meio dos rabiscos tinha um desenho muito parecido com a criatura que ela viu nos olhos do Frank. Em seguida, os cientistas vão analisar os resultados dos exames do cara, e a Stacy fica completamente confusa, pois não havia danos cerebrais ou qualquer alteração nos exames. Porém, mesmo sem nada de errado com o seu corpo, o cara continuava totalmente paralisado. Aí a Stacy pergunta se algum deles tinha trabalhado com ele no dia em que o Frank foi encontrado nesse estado, e o Everett fala que estava lá quando o encontraram. Só que quando a Stacy começa a pressioná-lo para contar o que aconteceu, o cara surta falando que não queria reviver esses dias novamente, pois já tinham feito um relatório sobre, já que o Frank era um grande amigo e uma ótima pessoa, e não merecia o que aconteceu com ele. Em seguida, o Everett sai da sala e a Trista vai atrás dele para consolar o cara, mas vê o rapaz vendendo tóxicos para um dos enfermeiros. Por isso, ela se aproxima fingindo dar em cima dele, apenas para pegar o entorpecente e pedir que ele parasse de vender aquilo dentro do instituto, pois isso poderia prejudicar o projeto e fazer todos serem demitidos. Porém, vendo que o cara ficou realmente mal, ela promete não contar para ninguém, desde que ele nunca mais faça isso ali dentro. Em paralelo, o Paulo vai até a sua irmã para conversarem, e vê o protótipo do capacete que ela diz ser capaz de ver as 11 dimensões, e armazenar as informações que perdemos quando piscamos, mas que ele ainda não estava pronto para usar aquilo. Além disso, a Cassie conta que deu uma olhada na ficha dele, e percebeu que o Paulo não tinha contado no seu exame que tinha visões que ele acreditava serem do futuro, pois isso faria com que os cientistas o tratassem diferente dos outros. E aí o cara mete do absoluto nada que ele fez isso porque é negro e homossexual, então ele já era tratado diferente o tempo todo, e não precisava disso ali também. E aí o cara pergunta se a sua irmã realmente acreditava nas visões dele, mas ela fala que não, porém sabia que o Paulo acreditava muito nelas, e por isso deixava esse assunto quieto, o que deixa o cara extremamente chateado. Mas quando estava indo embora, o Paulo acaba esbarrando na enfermeira Julie, e tem uma visão terrível de uma criatura finalizando ela dentro do seu carro, só que ele decide ignorar isso para não assustar a mulher. Ok, antes de tudo, eu preciso explicar uma coisa pra vocês, porque pra mim faz todo sentido o Frank estar naquele
naquele estado. Por acaso vocês já ouviram falar do H.P. Lovecraft? Se não, saibam que ele é um grande escritor do que as pessoas chamam de horror cósmico, um gênero em que os autores exploram as coisas horríveis que podem se esconder no universo e a nossa insignificância e fragilidade perto dessas criaturas. Uma delas que ficou muito famosa foi o Cthulhu, um monstro humanoide com aparência de polvo, que ficava adormecido nas profundezas do nosso oceano e tem a capacidade de invadir a mente humana, controlar as pessoas e ainda tem uma força descomunal. Mas por que eu estou falando com o Cthulhu num vídeo que não tem nada a ver com ele? Bom, na maioria dos relatos Lovecraftianos, quando um humano encara o incompreensível, a mente racha, entrando em um estado vegetativo profundo. E a razão disso é que a mente humana não foi feita para processar certos tipos de coisas, tanto que na maioria das histórias em que um ser humano acaba recebendo uma grande quantidade de informação, a pessoa é sempre retratada enlouquecendo. E até no meio religioso isso acontece, pois quando a pessoa vê um deus, um anjo ou um demônio, ela sempre acaba perdendo a sanidade. E então, imaginando que realmente os pacientes nesse estado, incluindo o Frank, viram criaturas que habitam entre as 11 dimensões, ou que eles sejam capazes de ver essas 11 dimensões, não é difícil imaginar que tenham ficado insanos por causa disso, o que explicaria esse comportamento deles. E então, talvez fazer um tratamento com antipsicóticos e com a ajuda de um psiquiatra seja mais efetivo do que manter as pessoas sedadas e passando por diversos experimentos, pois de certa forma, esses cientistas estão praticamente torturando essas pessoas. Só que uma coisa que me chama muita atenção é que nesse experimento, os participantes exibidos tiveram praticamente um colapso cognitivo, ou ficaram em estado catatônico, como o paciente que arrancou os próprios olhos, ou ficaram que nem o Frank. Então a pesquisa deveria ser interrompida para evitar mais baixas, fora que o governo já tinha que ter intervido nesse experimento há muito tempo, pois como eu disse, a forma como essas pessoas estão sendo tratadas é desumana. Mais tarde, naquele mesmo dia, a Cassie e o Edward vão analisar as últimas filmagens do Frank, e percebem que ele tinha tido uma daquelas crises ao mesmo tempo em que o outro paciente havia arrancado seus olhos, fora que os sinais mentais de ambos durante esse período pareciam idênticos. E vendo que tinha algo muito estranho acontecendo, eles voltam a analisar as gravações do experimento que fizeram com o Frank, e percebem que por alguns frames, algo bizarro aparecia, uma coisa que estava tentando romper uma espécie de véu. Então ele pede para o cara imprimir aquilo. Enquanto eles estudavam aquela coisa, a Julie estava indo embora para casa, mas quando estava prestes a entrar no carro, ela pisca e nota uma criatura grotesca no beco, apenas por alguns segundos. Com medo, ela corre pro carro, mas quando entra, a mulher percebe que deixou cair as chaves por causa do susto, e antes que pudesse ir pegar, a criatura aparece dentro do carro e esmaga a cabeça da mulher contra o volante até que ela pare de respirar. Em paralelo, vemos a doutora Cassie dormindo, e tendo outro pesadelo em que ela está em uma instalação destruída, tentando encontrar o Frank, mas dessa vez ela encontra um machado e uma lanterna, e continua procurando nas trevas o homem que amava. E o sono era tão profundo que ela nem percebe o Paulo ligando durante a noite. Mas no dia seguinte, quando ela chega para trabalhar, a mulher encontra diversos policiais em frente ao instituto, e seus colegas contam que a Julie tinha desaparecido na noite anterior, e tudo que os policiais acharam foi o carro dela, totalmente encharcado de sangue. Nesse momento, ela decide olhar o seu celular, e encontra uma mensagem do Paulo falando que teve uma visão horrível com a enfermeira. Isso faz ela perceber que talvez o seu irmão realmente tivesse poderes sobrenaturais. E depois de deixá-la se acalmar, o Edward vai até a Cassie para avisar que na noite anterior, o Frank tinha tido outra convulsão, mas dessa vez ele decidiu analisar melhor o momento em que tudo aconteceu. Nas gravações ele percebe que quando o homem começava a passar mal, uma estranha anomalia aparecia nas filmagens, como se uma criatura se manifestasse no quarto. E o mais estranho de tudo é que a Julie desapareceu no mesmo horário em que o Frank teve esse episódio de convulsão, e isso deixa os dois muito confusos. Em paralelo, vemos a Trista treinando na academia do instituto, até que o Everett aparece para agradecer por ela não ter denunciado ele, mas a mulher fala que só fez isso porque percebeu que desde que o rapaz encontrou o Frank naquele estado, ele parecia estar abalado mentalmente. Só que ela gostaria de saber o que exatamente o Everett estava vendendo. Então o cara conta que era apenas uma substância descartada que foi feita no primeiro experimento que o Frank participou, chamada de soro X38. Isso deixa a Trista confusa, pois a Cassie nunca tinha falado disso. Aí o Everett conta que ninguém além dele, do Frank e do Conrad sabia dessa parte do experimento. E isso faz a moça perceber que talvez o estado vegetativo do Frank tenha sido causado por essa substância. Ok, como eu sempre digo aqui no canal, é importante analisarmos o inimigo para entender com o que estamos lidando, e a partir disso, bolar uma estratégia para derrotar ou escapar do monstro. E aqui no caso, eu acho que vai ser fugir, porque não tem qualquer outra forma de lutarmos com essa coisa. Primeiro, porque aparentemente, ele é um monstro que habita entre dimensões, e consegue facilmente atravessar a matéria física da nossa realidade. A prova disso é que ele entrou no carro da Julie sem abrir qualquer porta. É como se ele pudesse se teleportar. Além disso, por não estar 100% presente na nossa dimensão, eu imagino que ele tem uma espécie de intangibilidade, que não permitiria que nós pudéssemos atirar nele, ou atacá-lo com uma arma branca. Fora que a criatura também é quase invisível, e aparece apenas em alguns microsegundos, quando estamos prestes a piscar, o que dificulta ainda mais a combatê-lo. Além disso, não podemos esquecer que é uma criatura interdimensional, então não sabemos o quão forte ela é, todas as suas capacidades e poderes, e nem se ela tem uma regeneração acelerada. Então mesmo se fosse possível tocá-la, ainda seria muito
difícil combatê-la, principalmente no mano a mano, ainda mais que esse bicho tá parecendo um Regenerator do Resident Evil 4. E se você já tentou finalizar um desses, sabe o quanto é chato descer a bala no bicho sem a mira térmica. Agora imagine um desses que se teleporta e pode aparecer onde ele quiser a qualquer momento. Porém, já ficou nítido que o monstro só ataca quando os pacientes que viram a fera estão em uma espécie de crise, o que me faz pensar que a criatura funciona como um parasita. Ela precisa de alguma pessoa viva no nosso mundo, que tenha pelo menos visto ela, para conseguir acessar a nossa dimensão e ainda por cima atacar outras pessoas que nem são os pacientes. Então, na pior das hipóteses, se todos os pacientes que viram o monstro acabarem batendo as botas ou forem finalizados pelos experimentos, talvez isso seja o suficiente para fechar o portal que permite essa criatura vir para o nosso mundo. Por isso, a única coisa que pode funcionar aqui seria finalizar todos os pacientes que passaram pelo teste e encerrar o projeto o mais rápido possível, destruindo todos os arquivos da pesquisa, para garantir que ninguém nunca mais mexesse com essas coisas. Mas isso iria garantir um bom tempo na cadeia também. Sem falar que poderiam existir cópias do projeto e gravações das experiências, que poderiam fazer alguém recomeçar tudo novamente. Indo pra Stacy, ela e o Edward foram encarregados de examinar o Leon, uma das cobaias do experimento. Só que a Stacy nota que o cara estava usando uma espécie de óculos escuro e se recusava a tirá-lo, mas ela consegue convencer o cara a mostrar os olhos, pois isso seria necessário para o experimento. E quando vê o estado dos olhos do paciente, a garota fica em choque perguntando o que aconteceu. E o Leon fala que não estava conseguindo dormir por causa dos pesadelos que passou a ter após entrar naquele experimento. Por isso ele tentou colar as pálpebras para manter os seus olhos abertos o máximo possível. Só que mesmo achando isso estranho, a Stacy segue com o experimento, colocando o capacete no cara e explicando que aquilo faria leituras de tudo que ele experimentasse quando fosse piscar. E aí a jovem deixa o cara sozinho e vai conversar com o seu colega enquanto os testes aconteciam. O problema é que cada vez que o Leon fecha os olhos, é como se ele fosse parar em outra dimensão, um lugar totalmente destruído, onde alguma criatura bizarra chamava pelo seu nome. E vendo que o monstro se aproximava mais dele a cada piscar de olhos, o cara percebe que tinha um estilete ali perto e toma uma decisão insana, cortando as pálpebras na frente dos cientistas para que ele nunca mais pudesse piscar. E enquanto o experimento ia de mal a pior, vemos a doutora Cassie analisando os desenhos do Frank, e percebendo que tinham monstros desenhados ali, ela se lembra que quando conversou com o Conrad, ele disse algo sobre o Frank logo estar vendo monstros. Então ela decide ir até o laboratório para ver como estava o andamento com o Leon, e quando descobre o que aconteceu, ela pede para analisar os dados que coletaram do capacete, descobrindo que mesmo com os olhos fechados, a área visual do cérebro dele ainda captava imagens, como se ele estivesse vendo algo quando fechava os olhos. E percebendo que isso também podia estar acontecendo com o Frank, a doutora pede para analisar os exames do seu namorado de novo, e decide que precisava descobrir o que estava acontecendo. Então ela vai até a sala do Conrad, e faz uma ligação para o doutor pedindo para ele encontrá-la na sala de repouso da instituição, apenas para que o cara saísse. E quando ele vai embora, a mulher entra para ver os arquivos na mesa dele, e percebe que o Conrad estava deletando tudo referente às pesquisas das cobaias do teste, incluindo o Frank. E percebendo que de fato ele estava tentando esconder algo, a mulher começa a fuçar nas gavetas, encontrando DVDs do Frank na mesa dele. E quando assiste a um dos vídeos, a cientista descobre que seu noivo estava trabalhando em uma espécie de simulação virtual, que seria capaz de te mostrar o que você não estava vendo quando piscava, e que graças ao soro X-38, a mente humana poderia até mesmo transcender para um plano interdimensional de existência. Enquanto isso, avançamos novamente para o futuro, onde vemos a Cassie andando pela instituição destruída, até que finalmente encontra o seu noivo. E mesmo que essa situação não seja mais tranquila, os dois começam uma pegação frenética ali mesmo. Só que do nada, o cara desaparece, e a doutora ouve a criatura rindo, pois ela estava mantendo o Frank ali. Bom, já deu pra ver que esse experimento tem grandes chances de deixar as pessoas insanas, porém isso também nos dá algumas ideias para tentar nos manter vivos, e enxergando sem piscar. E você pode até estar pensando que ficar cego seria a solução pra tudo, mas se após ver a criatura uma vez, seja impossível escapar dela. Afinal, a enfermeira mal viu o bicho e acabou batendo as botas, então ficar cego não resolveria nada, e só deixaria tudo mais difícil. Uma coisa que você vai precisar é de um óculos escuro para diminuir a luz que chega até os seus olhos, reduzindo o desconforto e dores. E a segunda coisa seria andar com um colírio no seu bolso o tempo todo, de preferência aqueles que lubrificam a córnea. Assim, a cada minuto você pinga algumas gotinhas para impedir o ressecamento das córneas e lubrificar os olhos. Assim, podemos prolongar o tempo que você consegue ficar sem piscar de uma forma que prejudique menos os seus olhos. E reparem que eu disse prejudique menos, porque o uso constante de colírios ainda pode acarretar problemas sérios para os seus olhos, já que geralmente esse tipo de colírio pode ter conservantes, como o cloreto de benzalcônio, que irrita a superfície do olho com o uso excessivo. Se você abusar desse tipo de colírio várias vezes por dia, pode causar inflamação crônica, toxicidade na córnea, ressecar ainda mais os olhos e até danificar as células do epitélio da córnea, ou diluir a lágrima natural, atrapalhando o equilíbrio químico normal do olho. Ou seja, você vai estar se prejudicando de qualquer forma, mas pelo menos vai sentir menos dor e desconforto a curto prazo. Quanto ao Leon, galera, esse cara era insano, então não faz sentido algum que eles tenham deixado a Stacy sozinha com esse maluco. E menos sentido ainda que tenham objetos afiados como um estilete dentro de uma sala de testes, porque isso não serviria de nada, fora que os cientistas deixaram o cara sozinho
na sala sem qualquer supervisão e foram conversar como se nada estivesse acontecendo. Após saber o que aconteceu na pesquisa, a Trista e o Everett aparecem para consolar os seus amigos, e a Trista fala que não deveriam mais deixar pacientes mentalmente instáveis participarem dos testes. Porém, quando pensavam que tudo tinha sido em vão, o Edward consegue renderizar as imagens que o cérebro do Leon captou, mostrando que realmente existia todo um outro mundo que não conseguimos ver quando piscávamos. E isso faz todos esquecerem do incidente que acabou de acontecer. E para comemorar a vitória, a Trista convida todos para uma festa na sua casa. Só que a Stacy não estava nem um pouco bem depois de tudo que aconteceu, sem entender como todos pareciam tão bem. Então ela sai para esfriar a cabeça, e a Trista vai atrás para tentar convidá-la para sua festa de novo. Só que a garota avisa que teria que pegar alguns documentos com o Conrad no auditório antes disso. O problema é que quando ela chega lá, a garota ouve a criatura chamando o seu nome e dizendo que ela iria ser finalizada com um piscar de olhos. Então assim que a Stacy fecha os olhos, o monstro ataca, finalizando a garota rapidamente. Em seguida voltamos para a Cassie, que ainda estava fuçando os vídeos secretos do Conrad, e em um deles, ela encontra a gravação do dia seguinte em que seu noivo foi encontrado. E nela vemos que o Frank estava apresentando um novo soro que poderia fazer os seres humanos transcenderem mentalmente e acessarem outras dimensões. Só que antes, precisavam fazer alguns testes para ter certeza de que o soro X-38 era seguro, já que ele ainda era um protótipo, e poderia afetar muito a mente humana, prendendo a consciência das pessoas entre dimensões. Porém o Conrad fala que não tinham tempo, pois os investimentos estavam acabando, e sem qualquer progresso relevante na pesquisa, ninguém mais iria injetar dinheiro nela. Portanto, eles precisavam começar os testes em humanos imediatamente. Só que o Frank se recusa, e fala que se seu colega fizesse isso, ele iria denunciá-lo e encerrar o experimento. Então, vendo que o Frank seria um obstáculo no seu caminho, o Conrad injeta o soro no seu amigo para transformá-lo em uma cobaia de testes, e depois disso, o Frank não volta assim nunca mais. Nesse momento, o Conrad chega na sala e pega a Cassie assistindo as fitas, e aí ela confronta o cara, dizendo que sabia de tudo, e que graças a ele, alguma criatura tinha usado a porta aberta pela mente do Frank para passar para o nosso mundo, e estava prestes a finalizar todo mundo. Em paralelo, vemos o Edward trabalhando no laboratório, até que ele ouve a criatura chamando seu nome, e vê na tela do celular o monstro se manifestando, pedindo que ele se aproxime. Mas quando o Edward chega perto, a criatura perfura os seus olhos, deixando-o totalmente cego. Por sorte, a Trista estava por perto, e ela tenta ajudar o cara, mas infelizmente não consegue, sendo forçada a ver o seu amigo bater as botas. Ok, se estamos explorando a possibilidade de encontrar novas dimensões, obviamente elas podem ter habitantes, sejam eles versões espelhadas do nosso mundo, ou criaturas grotescas que a nossa mente não tem capacidade de entender. Por isso, deveríamos fazer esses testes em um ambiente mais seguro, e tomar várias medidas de segurança para impedir que algo como uma criatura interdimensional escape e cause o caos pelo mundo. Só que uma coisa que eu ainda não entendi são as motivações desse monstro. Aparentemente, ele tem a capacidade de falar a nossa língua, tem consciência das suas ações e ainda consegue se comunicar facilmente com os humanos. Então, qual é o motivo dele estar atacando essas pessoas? Afinal, eles não estão fazendo mal algum para o monstro, e ele não é uma fera irracional. Isso aqui é um grande furo de roteiro que ninguém tentou explicar até agora. E como se não fosse suficiente, essa criatura deveria conseguir atacar somente quem tomou o soro X-38, que é a porta para outra dimensão. E a não ser que o Conrad tenha colocado isso na comida dos funcionários, não faz sentido que a Stacy ou o Edward consigam ver a criatura, e muito menos que ela tenha conseguido invadir aparelhos eletrônicos e usá-los como portais para atacar as pessoas. É como se a cada minuto que passasse, o monstro ganhasse novos poderes, que eu já adianto que nunca mais vão ser mencionados ou explicados, o que dificulta ainda mais encontrarmos soluções para conseguir derrotar ou conter essa coisa, né? Ou seja, eu tive que fazer um porquê não sobreviveria, porque o roteiro é ruim demais, e fica dando novos poderes por um monstro sem explicar nada, tornando quase impossível vencer essa porcaria. E quanto ao Frank, galera, eu acho que esse cara aí não tem visão periférica, porque não é possível que ele não tenha visto o Conrad pegar o soro da mesa dele. Ele só não é mais burro que o Conrad, que acabou de ferrar o único cientista que ele tinha para desenvolver e melhorar o soro X-38. Então o projeto vai dar errado a longo prazo de qualquer forma. Fora que esse maluco ainda guardou na sua mesa as provas do seu crime, ao invés de destruir todas elas para se livrar das acusações. Eu nunca vi tanta burrice. Após descobrir sobre essa criatura, o Conrad ordena seus subordinados que encerrem o experimento e excluam tudo sobre ele para garantir que seus crimes não fossem descobertos. Em seguida, o cara vai até ao quarto do Frank para finalizá-lo e fechar a conexão com a outra dimensão. Porém, quando estava prestes a fazer isso, a criatura troca de lugar com ele e escala o Conrad para jogar no Vasco. Em paralelo, vemos que o Paulo chega ao instituto para ajudar a sua irmã. E só para deixar claro, o cara é o irmão do Frank. E aí esses dois são cunhados e se chamam de irmãos. Já a Cassie estava tendo vários pesadelos com a criatura atacando-a. E o cara conta que quando chegou ali, ele encontrou o corpo do Edward no laboratório. Mas quando iria ajudá-lo, o Edward simplesmente sumiu na frente dos seus olhos. Com isso, a Cassie avisa sobre o soro X-38 e como o Conrad estava usando o Frank como um canal para acessar outra dimensão, mas não sabia como poderiam cortar essa ligação para impedir o monstro. Então o Paulo diz que provavelmente teriam que tirar o Frank da outra dimensão para impedir que a criatura continuasse usando ele como um portal para o nosso mundo.
mundo, e a única forma de fazer isso seria se injetando com o soro X-38. Porém, a conversa é interrompida quando eles percebem que a instalação estava entrando em uma quarentena, e tudo tinha sido trancado, prendendo eles com um monstro. E do outro lado da instalação, vemos a Trista indo para o banheiro limpar o sangue do seu amigo, até que o monstro aparece para tentar finalizá-la. Só que mesmo lutando bravamente, a garota não consegue resistir muito tempo à força da criatura, e também é finalizada. Pouco tempo depois, seus amigos encontram o seu corpo, e percebem que eram os últimos que sobraram para derrotar a criatura dimensional. Com isso, eles vão até o laboratório e bolam um plano junto do Everett para conseguirem entrar na outra dimensão, e tentam tirar o Frank de lá, já que era ele que a criatura estava usando para chegar em sua dimensão. Então, se conseguissem salvá-lo, poderiam cortar esse vínculo. Só que para fazer isso, eles tinham alguns problemas. O primeiro era que o soro X-38 ficava guardado junto com as coisas do Frank no subsolo do prédio, e eles ainda teriam que chegar até lá de olhos fechados, pois se piscassem, a criatura iria finalizá-los na hora. Por isso, Everett tem a ideia de colocar câmeras nos capacetes de leitura sensorial e usar para guiá-los pela instalação, usando os sinais mentais deles para detectar a criatura e ajudá-los a evitá-la. Com isso, os dois descem até o subsolo e conseguem evitar o monstro com a ajuda do Everett, mas quando eles iam em direção ao soro, a criatura aproveita esse tempo para finalizar todos os cientistas e pacientes da instalação, revelando outro poder que é a onipresença, já que ele parece conseguir estar em vários lugares ao mesmo tempo ou se teleportar, como se essa coisa já não tivesse poderes o suficiente, né? Então, vendo que agora o monstro não tinha mais ninguém para aniquilar e iria focar em seus amigos, o Everett começa a piscar para atrair a criatura, e mesmo grampeando as suas pálpebras para não ser finalizado e ganhar tempo, o coitado acaba sendo mais uma vítima do monstro. Bom, pelo que eu pude entender até agora, essa criatura assume o lugar do Frank na nossa dimensão para poder atacar as pessoas, então não é uma possessão, já que a forma do Frank também muda, e ele ganha a força física do monstro. Só que tem uma coisa que não faz muito sentido: se essa criatura está totalmente presente na nossa dimensão, ele deveria estar sob as regras desse mundo, então não teria como a criatura atravessar a matéria sólida, ou ficar se teleportando, muito menos ficar invisível enquanto a pessoa não piscar. Mas pela luta da Trista contra a fera, pelo menos podemos ter certeza de uma coisa: realmente é possível ferir ou atacar um monstro enquanto ele estiver na nossa dimensão. Então os cientistas deveriam arrumar alguma coisa que pudesse ser usada como arma para poder se defender contra a criatura, já que andar desarmados só facilitaria o trabalho do monstro. E como eu já mencionei antes, já que a criatura está usando o Frank para conseguir acessar o nosso mundo, infelizmente, caso não conseguimos salvá-lo, o Paulo ou o Everett deveriam caçá-lo enquanto a Cassie entrava na outra dimensão, pois a única forma de parar essa coisa seria finalizando o Frank. Fora que se a doutora também for pega pelo monstro, ela também pode se tornar um portal para o nosso mundo. Então esse plano de certa forma é muito arriscado. Além disso, para uma cientista que está estudando esse lance dimensional há muito tempo, a Cassie parece bem despreparada, já que ela literalmente está tendo que tirar dúvidas com o Paulo, que nunca participou desses experimentos na vida, e o que mais me impressiona é ele realmente saber mais que a sua cunhada. Outra pergunta que eu tenho que fazer é: será que eles conseguiram realmente ficar sem piscar esse tempo todo? Porque do momento em que eles encontraram o corpo da Trista até eles colocarem os capacetes, devem ter se passado vários minutos. E se eles piscaram, por que a fera não os atacou? Esse roteiro parece mais furado que o Bob Esponja, e ainda bem que estamos chegando no fim, né? Sem ninguém para guiá-los e totalmente assustados, a dupla continua tentando chegar até o soro, mas o monstro começa a gerar uma interferência enorme no comunicador, forçando os dois a tirarem seus capacetes, e sem qualquer forma de se guiar, o Paulo acaba tropeçando em um dos cadáveres e abre os olhos, mas a sua irmã o impede de surtar. Então juntos, eles chegam até a sala onde as coisas do Frank ficavam, e antes de qualquer coisa, a Cassie vai pegar a aliança que ele tinha comprado para pedir em casamento. Depois, a mulher pega o soro X-38 e pede para injetar no Paulo primeiro, só que antes dela fazer isso, o cara tem uma visão do monstro atacando a Cassie, então ela pede que ele vá primeiro até a outra dimensão. Porém, quando a mulher se injeta, ele revela que teria que ficar ali para segurar o monstro, pois a criatura estava vindo, e não iria parar até finalizar os dois. E como ela estava perto de apagar, a doutora não tem escolha senão ver o seu irmão indo lutar sozinho contra o monstro, se sacrificando para salvá-la. Com isso, finalmente chegamos no momento em que temos visto ao decorrer da história, a Cassie na outra dimensão andando pelos corpos de seus colegas, em uma instalação abandonada, com apenas um machado e uma lanterna. E enquanto ela procurava pelo Frank, a moça acaba encontrando a criatura devorando o corpo de um dos seus colegas, só que mesmo com medo, ela tinha lutado bastante para chegar ali, e não iria recuar. Então ela segue o caminho se esgueirando para fugir do monstro, até que infelizmente, a lanterna dela para de funcionar, forçando a cientista a andar no escuro. E quando pensava que não conseguiria achar o Frank, ela ouve a voz dele chamando seu nome, e seguindo o som, a Cassie encontra uma sala com várias anotações nos quadros, que deixavam a entender que aquele era um espaço entre dimensões, como o buraco de minhoca em que a sua consciência entra, e esse tempo todo ele estava tentando voltar. Em seguida ela ouve novamente a voz do Frank lhe chamando, e finalmente encontra o cara preso em uma cadeira com tentáculos nos seus olhos. Sem hesitar, ela tenta soltar o cara, mas ele diz que infelizmente já era muito tarde para salvá-lo, pois a criatura estava dentro dele, e se tornará parte dele como um parasita. Portanto, ela continuaria viva, e enquanto ele vivesse, a fera continuaria atacando. Porém,
mesmo sabendo que isso era verdade, a mulher se recusa a deixar seu amado bater as botas depois de tudo que fez para chegar até ele. Porém, quando ela arranca os tubos dos olhos dele, a criatura sente na hora que tinha algo errado e vai atrás da Cassie. Então, vendo que o monstro estava se aproximando, a mulher pega um caco de vidro no chão e libera um dos braços do Frank, pedindo que ele terminasse de se soltar enquanto ela ganhava tempo contra o monstro. O problema é que a criatura se teleporta, e mesmo quando parecia levar algum golpe, o monstro não sofre danos, e apenas diz que quando tiver a garota, ele vai ter o Frank por completo, e poderá sair daquela dimensão. Então, vendo que o amor da sua vida iria ser finalizado se ele não fizesse nada, o Frank usa o caco de vidro para perfurar o seu peito, batendo as botas, mas também deixando a criatura mais fraca. E louca de ódio, a mulher aproveita que o monstro estava enfraquecido e pula em cima dele, perfurando a criatura várias vezes com o caco, até que ela ouve a máquina dizendo que o X-38 tinha sido implementado com sucesso. Com isso, ela é transportada para o passado, no dia da palestra do Conrad, e aparentemente ela não tinha memórias de tudo que tinha vivido na outra dimensão. Só que dessa vez, quando a mulher sobe no palco, o Frank aparece para ver a apresentação, e aqui ficamos com uma dúvida: se o soro fez ela ir para uma dimensão onde o Frank estava bem, ou se o soro fez com que a criatura dimensional consumisse a mente dela, assim como fez com o Frank, já que podemos ouvir o monstro falando ao fundo. Bom galera, é óbvio que não tem como derrotar essa criatura. Primeiro porque a todo momento essa coisa ganha um poder diferente, tendo habilidades extremamente roubadas, como invadir aparelhos eletrônicos e usá-los como portais para o nosso mundo, se teleportar, podendo até mesmo estar em vários lugares ao mesmo tempo, ficar invisível, te permitindo vê-lo apenas milissegundos antes de piscarmos, o que torna quase impossível de combatê-lo. E nesse final, mesmo finalizando a criatura, parece que a doutora não conseguiu impedir que o monstro invadisse a sua mente. A única forma de sobreviver contra esse bicho é literalmente não piscando, mas como eu já provei aqui, isso seria impossível de se fazer a longo prazo, pelo bem da saúde dos seus olhos, e para ficar vivo de verdade, você teria que literalmente se cegar. Isso não teria garantia de que daria certo, e é claro que esse custo é muito alto, e dependendo da forma que você fizer isso, ainda pode pegar uma infecção ou ter uma hemorragia, e nos dois casos, suas chances de bater as botas são altas. Fora que depois de entrar na dimensão, parece que você não consegue sair de jeito nenhum, pois o soro deixa sua mente incapaz de voltar à realidade, então ao usá-lo, a Cassie se condenou. Agora a nota dessa galera aqui vai ser uma tristeza, hein? Eu vou começar pela tropinha do 2. Toda essa galerinha aqui vai ganhar um 2. O Everett até tentou criar um plano pro pessoal se guiar na dimensão da criatura, mas lá é onde o monstro teria mais poder e poderia finalizar a dupla facilmente. No fim ele também é caçado pelo monstro, e o cara até vendia tóxicos que eram sobras do X-38, o que poderia fazer com que mais pessoas vissem a criatura e ela aumentasse o seu nível de poder. O segundo que vai ganhar um 2 é o Edward. Esse cara aqui pagou caro por ficar jogando no celular no horário de trabalho, hein? Ele até analisou e encontrou provas de outra dimensão, mas o cara simplesmente não fez nada com isso, e foi de base sem fazer nada. A Trista até tentou lutar contra a criatura, mas igual aos outros, ela ficou isolada contra o monstro e foi de base. Isso que eu não estou falando que ela queria fazer uma festinha no meio de toda essa crise. E o último da turma da nota 2 é o Frank. Bom, esse cara aqui não viu o maluco pegando uma seringa na frente dele e ainda explicou tudo que poderia dar errado pro vilão da parada. E por falar em vilão, o Conrad vai ganhar um 0. Eu nem sei como um cara desse conseguiu o financiamento para uma parada dessas. Aí após descobrir o que poderia acontecer, o cara decide colocar em coma a pessoa que mais entende do assunto e mantém todas as provas do que fez no seu PC e nas gavetas da sua mesa. Simplesmente um gênio. Subindo um pouco na escada da desgraça, vamos para as notas 3. Começando pela Stacy. A mulher viu a criatura no reflexo do olho, percebeu as inconsistências dos exames, mas mesmo assim decidiu ir sozinha para um lugar onde a criatura começou a chamar por ela, ficando sem chance alguma para reagir. Continuando com as notas 3, vamos para o Paulo. Bom, esse cara aqui tinha visões do futuro e do monstro dimensional, e nem tentou fazer nada para salvar alguém. Ele só vai ganhar um 3 porque se sacrificou no final para proteger a sua irmã, que na verdade era a cunhada. O problema é que isso não serviu para nada também. Agora falando da Cassie, ela vai receber uma nota 4. No fim, ela usou a mesma coisa que fez o Frank ficar naquele estado, o X-38, e entrar numa dimensão onde o monstro supostamente teria poder completo sobre a mente de qualquer um. É uma grande de uma cagada. Por isso que entrar lá é praticamente se entregar por um monstro de bandeja. Tanto que a Cassie não escapou no fim, sendo condenada a viver nesse pesadelo criado pela criatura. Agora o monstro não vai ter como não dar um 10, né galera? Tô brincando, vai ser um 9,5 só, porque o roteirista estava empolgado quando criou o bichão e deixou ele sem fraqueza aparente, além de adicionar um monte de coisa que depois nem é explicada. Essa entidade interdimensional é praticamente imbatível. Ela ignora barreiras físicas, se teletransporta, a maioria das vezes só dá as caras por alguns frames na pré-piscada, atua via telas, manipula as pessoas chamando pelo nome e finaliza qualquer um rapidamente. Ninguém conseguiu sobreviver à criatura, pois quem tentou ir embora do lugar acabou batendo as botas e quem ficou lá também. Resumindo, não tem lugar seguro contra esse monstro. Qualquer um que cruzar o seu caminho vai de F. Fala galera, e se você acabasse descobrindo essa entidade, você acha que conseguiria sobreviver? Me conte aí nos comentários. E se você acabasse parando no meio de uma epidemia que transforma pessoas em uma espécie de zumbi, e o governo te prendesse dentro de uma cidade em quarentena,
quarentena, junto com esses infectados. O que você faria? Quer saber se esse pessoal vai conseguir se salvar desse lugar infernal? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembrem-se de tomar cuidado com o que você quer descobrir, pois tem certas coisas que é melhor a gente não saber.